Oi, galera. Que prazer, quanta gente, né, meninas? Vocês viram? A gente tá... Galera, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz. Todo mundo consegue ver a gente? Não. Vamos ficar em pé. Aqui não... Acho que não. Pra quem não me conhece, meu nome é Raíza Nicai. E esse evento, esse encontro é a convite de Seda. A gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre sororidade, empoderamento. E para dividir com vocês um pouquinho da nossa história e para ouvir um pouquinho da história de vocês também. A gente está muito feliz e estamos muito ansiosos por encontrar vocês. Olá, gente, eu sou a Gabriela. Como a Raíza falou, a gente veio aqui conversar um pouco com vocês. O horário é apertado, tem muita gente aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente quer ouvir vocês. Então a gente vai abrir para perguntas. E aí quando vocês perguntam, 6 perguntas, ok. E a partir da conversa que a gente vai tendo aqui, a gente vai introduzindo os assuntos que a gente veio tratar. Que são... conversar sobre aceitação. Então quem tiver pergunta sobre aceitação pode falar. Sobre colaboração feminina. E aí quem quiser comentar sobre relação com as marcas de cabelo. E é isso, né, Nathalie? Gente, eu tô perdida aqui, meu Deus. Estar aqui. Pra quem não me conhece, eu sou Nathalie Neri. E eu tô muito feliz por estar aqui, de verdade. A gente vai conseguir hoje ter, como a gente disse, o tempo tá meio curto, apertado, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro. A gente vai conseguir conversar bastante sobre questões que eu tenho certeza que vocês já acompanham nos nossos canais, que vocês discutem isso, que vocês vivem principalmente. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma tarde bem gostosa, que a gente vai abrir, tirar fotos. Então eu acho que a gente... Mas, gente, é muito importante que a gente consiga conversar, né? Eu sei que o amor é grande. Eu sei, eu entendo. Mas vamos tentar fazer as coisas acontecerem pra gente, principalmente, conseguir falar com vocês e ouvir vocês. A gente quer muito ouvir vocês. A gente tem... Calma! Então a gente pode começar? Eu acho que é legal, né? Por que a gente
veio falar sobre essas questões. Por que a gente quer falar sobre isso? Não sei se vocês, com certeza vocês acompanham o trabalho que a gente vem fazendo. E com o C desse ano, além da gente falar sobre cabelo, sobre estética, o que é fundamental quando a gente olha, a gente percebe como estamos maravilhosas, a gente também fala sobre colaboração feminina. A gente fala sobre a importância de mulheres ajudando mulheres, de mulheres estando ao lado de mulheres. E esse é o mote, essa é a bandeira que a gente levanta, é o que a gente acredita e é principalmente o que a gente quer falar hoje com vocês, sabe? Quando a gente vê aqui, a gente obviamente tem os meninos, a gente não está excluindo vocês, mas a gente entende, não é mesmo? Mas a gente entende que nós mulheres precisamos desenvolver isso de uma forma muito maior. Eu acho que a gente já podia começar. A gente vai fazer o seguinte, quem quiser perguntar, levanta a mão, a gente vai Gente, silêncio, por favor, que a gente tem uma pergunta. Por favor, obrigada. Tá todo mundo me ouvindo aqui? Sim! A Nathalie fala muito sobre estereótipos, né? A raiz da moda, empoderamento feminino, a Gabi também. Eu queria saber sobre a questão, porque hoje em dia o nosso espaço foi, a gente conseguiu chegar lá, a gente conseguiu mostrar com que a moda negra, né, a moda crespa, é uma moda bonita, né, para os jornais, para as revistas. Mas eu queria saber de vocês como que a gente ainda vê Carol Conká indo no resort, a Isa sofrendo de preconceito. Eu queria saber com vocês como é lidar com a reeducação social das pessoas que ainda não entendem o que a gente fala, sabe? É sobre a beleza, todo tipo de beleza. Eu acho que a marca também tem esse apreço pelo público. Eu queria saber, se puder, de cada uma de vocês, como é lidar com a reeducação social das pessoas que ainda não entendem isso. Uma pergunta. Nathalie, eu tava na festa de 1 milhão da Raiz da Nicásio. Eu não te conheci, a gente trocou um papo muito bem. Meu nome é Cauã, tem um canal também que fala sobre serviços comunitários. E é isso, eu te admiro muito. É muito legal essa sua pergunta, porque eu acho que existem vários mistérios sobre, né? Agora vocês são mulheres negras empoderadas que ocupam espaços e nada mais as toca, né? Nada mais, as coisas deixam de existir. As coisas se tornam diferenciadas, porque se antes a gente tinha problemas com a nossa autoestima, agora a gente está num espaço de protagonismo e que a gente acorda bem, dorme bem, que a gente não sofre nenhum tipo de violência, afinal a gente pode se pôr na internet a qualquer momento, né? Se você tivesse ideia da quantidade de coisas que a gente passa todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, mesmo sendo pessoas públicas, mesmo a gente lidando com isso de maneira óbvia, as coisas ainda são muito perenes, sabe, da nossa existência. E é uma questão que eu acho que a reeducação, ela é fundamental, mas a gente acaba, às vezes, tomando algumas posições específicas. A minha, por exemplo, né? A gente hoje teve um acontecimento muito interessante, porque a gente encontrou uma pessoa, né, no nosso ambiente, e essa pessoa foi, não sei se uma ingenuidade ou não, mas ela foi absolutamente exotificadora em relação aos nossos corpos. Nos tratou como bichos, monstros, né? Assim, ai, admiro, nossa, mas que estranho, monstros diferentes, né? Que diferente que você é. E a minha postura com um indivíduo, por exemplo, é pensar, eu não vou necessariamente gastar a minha energia neste momento, porque eu tenho muito mais o que construir, eu estou aqui no Rio de Janeiro, Oliveira, Raiz da Nicásio, eu não vou ficar perdendo o meu tempo, né? Mas aí a postura já muda, por exemplo, quando esse indivíduo é uma empresa, quando esse indivíduo toma decisões, quando esse indivíduo é responsável por propagar ideias, né? Se essa pessoa que estivesse fazendo essa brincadeira, por exemplo, falando essas coisas, fosse, por exemplo, uma marca, fosse alguma pessoa que a gente costuma trabalhar, uma pessoa pública, aí a gente tem que ter esse cuidado. Aí eu tenho a paciência de sentar e falar, não, tá tudo errado. Então eu acho que existem momentos, a gente também não pode... Eu sou da filosofia, e a Gabi também concorda muito comigo, porque eu pego muito dela isso, porque ela é uma pessoa muito mais maravilhosa. De que existem lutas e lutas para se lutar. Então existem lutas e lutas, e a gente tem que ser estratégico. A Gabi fala isso, a gente tem que ser estratégico, então ela que fala isso. A gente tem muito nessa
sua pergunta, porque ontem a gente já conversou um pouco sobre isso lá em Minas Gerais. E eu vou colocar aqui de novo, que a gente está numa geração que é uma geração de transição, sabe? A gente está lutando para mudar o imaginário sobre a pessoa negra no Brasil. E isso é difícil. Mais perto? Estão me ouvindo? Isso é uma coisa difícil mesmo. Mas a gente tem que entender que as barreiras que a gente enfrenta e as dificuldades que a gente passa é para que nas próximas gerações as nossas crianças não tenham que passar pelas mesmas coisas que a gente. Se a gente olha hoje para as crianças negras, a gente vê as meninas de cabelo natural aqui na frente. Coisa que na minha geração era impossível. Não existia meninas crespas de cabelo natural. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente entende e persevera mais nas nossas lutas. E só para completar o que elas disseram, se é que é possível, né? Ou necessário. Ah, não. Você me deixou sem graça. A gente não pode se intimidar. A gente tem que realmente ocupar os nossos espaços, todos os espaços que forem necessários onde a gente, para que a gente esteja, em todos eles. Às vezes eu me pego, vez ou outra, pensando, eu acho que eu vou de cabelo preso. E aí, se eu penso eu vou de cabelo preso, de propósito eu vou de cabelo solto, percebe? Porque eu quero chegar ali e, ok, você é a única, você é diferente, você é nossa, como você lava seu cabelo? Eu vou ser essa pessoa. Eu queria dizer assim, que a gente usa água e shampoo, como todo mundo. Mas tudo bem, é como a Gabi falou, a gente está numa fase de transição, tentando educar uma parte que a gente não acredita que vai ser nessa geração ou na próxima geração, mas que a gente coloque a nossa sementinha agora, e não só nós como influenciadoras, mas vocês como todo mundo, como pessoas individuais que quando a gente está junto assim, a gente fica muito poderoso, muito forte, mas na vida real e no dia a dia, sabe? Esse é o ponto. Mas a minha motivação a vocês é que não se intimidem e se reconheçam, saibam quem vocês são. E aí sim é muito fácil se defender, percebe? E eu aprendi tanto com o canal de vocês, uma pessoa que não ficava mais de 30 dias contato, sem passar química no cabelo, chorava em tudo, se meus pais não tivessem dinheiro para eu alisar. Depois que eu comecei a ver o canal de vocês, me ajudou tanto, eu percebi que não tinha nada de errado com o meu cabelo, não tinha nada de errado. Eu queria muito agradecer as três, e a minha pergunta é, houve para mim um ponto de transição, de mudança, quando eu comecei a perceber, pensar o que veio com o meu cabelo. Foi um evento que eu queria muito ir, e eu não fui, porque meus pais não tinham dinheiro para alisar meu cabelo, e eu comecei a chorar no quarto e fiquei pensando muito naquilo. Eu queria saber qual foi o ponto de transição de vocês, né? Porque toda mulher é feminista e ponderada, mas algumas ainda não descobriram. Quando vocês descobriram esse poder que vocês têm? Dá pra ir bem rapidinho essa e responder? Nossa, tá estranho esse áudio. A voz do além. Enfim, mas dá pra ouvir? Dá pra gente montar rapidinho. Eu tenho esse ponto, que é um ponto muito parecido com o seu. No ensino médio, no começo do ensino médio, uma galera da minha escola decidiu ir pra um rancho, algum lugar que tinha um rio lá no Paraná. Vamos lá, falei, beleza, vamos lá. E ninguém nunca tinha me visto de cabelo natural. E eu usava o meu cabelo alisado. E aí eu inventei que eu estava menstruada. E aí, mas eu tenho absorvente interno. Não, mas não dá, eu tô realmente menstruada. Não dá, não posso. Profundamente menstruada. Não, mas dá pra você entrar, e aí você entra, molha seu absorvente depois. E aí juntou um monte de mulher ao meu redor, me dando todas as alternativas pra que eu entrasse na água. Não, mas se eu entrar, vai acontecer um negócio com a minha pele, não vai dar certo. Eu comecei a inventar tanta mentira, e aí desistiram. E aí eu só sei que eu fiquei naquele rancho das 2 da tarde até as 6, sentada, olhando todo mundo nadar e se divertir, e eu não entrei por causa do meu cabelo. Aquele foi o pior dia da minha vida. E depois daquilo eu comecei... Eu tinha raiva de mim. Naquele dia eu fiquei com raiva da química que eu passava no meu cabelo. E aí eu falei, foda-se, vou deixar esse cabelo natural. Eu acho que raiva
raiva é a palavra. Porque a última vez que eu alisei o meu cabelo foi num dia na minha casa. E era o dia do meu aniversário. E eu tive que ligar pra moça, a cabeleireira, pra ela ir lá em casa no dia do meu aniversário, porque eu não podia passar o dia do meu aniversário sem relaxar a raiz do meu cabelo. Tipo, era só a raiz. E aí, naquele dia eu tava sentada assim, na cadeira, e ela começou o procedimento, todo mundo sabe como é, né? Aquele cheirinho invadiu a sala. E naquele momento eu senti raiva. Eu falei, cara, hoje é o dia do meu aniversário e eu fiquei desesperada ao ponto de trazer uma pessoa aqui pra alisar o meu cabelo. Isso não é normal, eu nunca mais vou fazer isso. E a partir daquele momento eu falei, nunca mais relaxei meu cabelo. E estamos aqui, né? Eu tive duas situações muito parecidas com a das meninas e a sua. Uma delas que aconteceu antes é que eu alisava o cabelo, mas eu não só alisava o cabelo, eu realmente era... Eu não ia na padaria sem maquiagem, sabe? Eu era escrava do que eu via no espelho. E eu nunca... Óbvio que quando você se escraviza em relações, você nunca tá satisfeito com o que você é ou com o que você tá vendo. Então, além de alisar o cabelo, eu tava sempre com a roupa da moda e impecável o tempo todo. E aí eu tava na igreja sentada, e aí eu falei com uma menina que passou por me cumprimentar, e eu falei, oi, ela, você não fez a unha? Aí eu, não. Nossa, você sem fazer a unha? Aí eu fiquei muito ofendida, gente. Eu fiquei tipo, gente, é assim que as pessoas me enxergam? Como uma pessoa que não pode ficar sem fazer a unha? Sabe? E aí, nesse dia, eu comecei a desconstruir todos os preconceitos e os processos que eu tinha dentro de mim. E, além disso, também eu ia no acampamento da igreja, e minha mãe não ia comigo, ela que alisava o meu cabelo, e aí eu precisei deixar o cabelo natural pra ir. Ou eu não ia nesse acampamento, ou eu deixava o cabelo natural. Ou fazia uma progressiva, que era a última opção pra mim, porque eu só fazia relaxamento, assim. Meu cacho ficou bem aberto, mas era só de relaxamento. E quando eu fui à igreja com o cabelo natural, ainda em fase de transição, as pessoas gostaram muito. E elas me elogiaram muito. Então, a partir dali, eu fiz escova mais 2 vezes. E isso faz 7 anos. Olá, meninas. Meu nome é Carla. E o meu histórico como humano é sentir muita vergonha de mim. Sentir vergonha a ponto de, na minha infância até a adolescência, eu me considerar parda, porque ser negra, eu fui educada a acreditar que ser negra não era uma coisa muito legal. Parda era sexualmente linda, ser parda era estar ativa na sociedade, poder realizações. Então eu fui crescendo com isso, com a memória de ser parda. E é engraçado que quando eu me enxergava negra e preta era depreciativo, a ponto de eu estar na Globo, por exemplo, no programa de plateia e pisar no pé de alguém e essa pessoa que era loira, linda, perfeita socialmente, chegar pra mim e falar: ô, sua linguiça queimada, você não tá me vendo não? E eu fui crescendo com essa concepção de que eu sou linguiça queimada e nada além disso. E quando eu me reconheci negra, isso tem muito pouco tempo, questão de 3 anos, Raíza teve muita participação nisso mesmo hoje. Depois de me reconhecer negra, uma das coisas que eu percebi que eu não tenho é memória. E eu queria saber de vocês, como vocês lidam com a questão da memória, porque eu não lembro de mim. E é engraçado que é como se eu não tivesse identidade. E hoje eu fico me perguntando o que me faz negra, além da cor da minha pele, porque eu não tenho memória e a minha identidade está por aí perdida. Eu estou tentando resgatar a todo momento essa identidade. E vocês estão atuando para resgatar a identidade de milhares de pessoas negras, de meninas negras e de mulheres. E eu queria saber como vocês lidam com a questão da memória e com a questão da identidade, mas de âmbito pessoal, de âmbito individual, de cada uma de vocês. Obrigada, meninas. Uau, que pergunta é essa? Meu Deus. Alô? Tá vendo? Arrepiei. Que negócio lindo.
Mas é uma coisa, a questão da memória é uma coisa que a minha figura, qual é a minha relação, qual é a relação que eu tenho com as minhas fotos adolescentes, qual é a relação que eu tenho com essa fase da minha vida que eu gostaria de excluir, que eu não gosto de mostrar, que é oculta no fundo da minha gaveta. Eu, por muito tempo, queria fingir que ela não existia, porque eu sinto vergonha das coisas que eu pensava, das coisas que eu falava, e principalmente das fotos que eu tirava. Mas eu comecei a refletir sobre o que significou isso, e aí eu pensei, se um dia falasse, Nathalie, se você voltasse no tempo, você deixaria de alisar o cabelo? Não, eu alisaria o cabelo. Eu teria alisado o cabelo exatamente no momento em que eu alisei o cabelo. Eu teria feito exatamente o que eu fiz. Eu teria me embranquecido no momento em que eu me embranqueci. Porque eu fiz o que era necessário para sobreviver. Da maneira menos violenta. Porque a gente faz isso não porque a gente se odeia. A gente faz isso porque a gente precisa sobreviver. A gente faz isso porque é difícil demais deixar um cabelo natural, dependendo do contexto em que você exista. Porque é difícil demais bater no peito e falar eu tenho orgulho de ser preta. E um ambiente em que isso é absolutamente negativo. Então eu soube dos meus processos, eu soube como doeu. E eu percebi que isso me faz, isso é a minha identidade. A luta que eu passei não é motivo de vergonha. O fato de eu ter em um momento alisado meu cabelo, negado, tentado me tornar uma pessoa branca a todo e qualquer custo, não significa que eu não sou orgulhosa ou que eu entenda de uma forma geral que ser negra é ruim. Significa apenas que eu sou fruto e que eu estou vivendo numa sociedade tão complexa e tão racista como cada um de vocês aqui. E é ruim dizer que isso faz parte da nossa identidade porque é uma coisa bem negativa, né? Mas olha a gente hoje. Olha a gente hoje, sabe? E se a gente não tivesse... Esse movimento aqui não existe em nenhum outro lugar do mundo, vocês sabem, né? Isso que a gente faz no Brasil não existe com essa força em nenhum lugar do mundo. Isso porque a gente sofreu pra caramba. Então se hoje a gente se junta e fala com tanto orgulho sobre cabelo, sobre autoestima, sobre identidade racial, é porque a gente tem esse histórico bastante feio. E continua tendo, né? Mas eu acho que a gente não tem que apagar, a nossa memória tem que sempre se lembrar do que a gente passou e como a gente está hoje. Porque olha só, nós somos muito jovens. A minha mãe tem 50 anos e ela tá passando por isso agora. Então, nós já somos muito privilegiadas. Essas meninas aqui, nossa, que mundo elas estão crescendo. É isso. Ali, ó. Boa tarde. É o celular. Boa tarde, meninos. Meu nome é Júlia. Eu faço pedagogia e eu faço um curso de extensão no IFIX, de filosofia política. A Gabi até conhece, a Asa Nigeri dá aula lá, e a Catícia Ribeiro também. E como eu faço pedagogia, e eu vi também a Gabi falando num dos últimos vídeos dela, eu queria perguntar se vocês acreditam que para nós educarmos, a nossa saída para uma nova sociedade seria educação antirracista, e nós trabalharmos principalmente a questão da nossa autoestima com as crianças. Isso seria certo, contando a história de Kemet, que é o nome do Egito, né? Os guerreiros Zulus, o povo Banto, isso seria a saída ideal? Aqui? O vídeo que você deve ter visto é um vídeo onde eu falo que eu não acredito no fim do racismo. E eu realmente não acredito. Mas eu acredito que a gente consegue sim se reestruturar como população. Por quê? Porque a gente tem outros casos semelhantes e muito positivos nessa reestruturação de autoestima. Porque o racismo, ele destruiu a gente não só na nossa autoestima na questão física, mas na questão intelectual também. E isso só é resgatado através da história. A gente precisa entender que pessoas negras foram mais do que pessoas escravizadas. Porque a gente cresceu com esse imaginário de pessoa negra. Se você visse na escola, você não sabia, por exemplo, que Machado de Assis era negro. Você não sabia, ninguém te contava isso. Então a gente precisa começar a contar para as nossas crianças que sim, nós temos heróis, nós temos pessoas significativas, que nós criamos coisas. E se a gente precisar voltar no Egito para falar sobre isso, um Egito que hoje é embranquecido quando a gente vê as mídias, a gente vai voltar no Egito e vai falar, olha, a gente criou a matemática, sabe? A gente também tem poder intelectual. Porque isso foi uma coisa que o racismo tirou das pessoas negras.
A gente sempre foi ligado à questão do é bom pra dançar, é bom pra sambar na força física, e não que isso seja um problema, porque não é, a gente pode ser muito bom nisso. Mas a gente precisa mostrar para as nossas crianças que a gente é bom aqui também, sabe? A gente sabe se expressar, a gente sabe conversar. E é nisso que eu acredito. Eu acredito no fortalecimento das próximas gerações e na mudança do imaginário. E, sério, eu acho que a gente precisa se afastar ao máximo de embates. A Nathalie falou no início, e é verdade. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso, como a gente está fazendo, sabe? Mostrando o nosso rosto na publicidade, porque a publicidade, às vezes, a gente tem um certo preconceito com ela, mas a publicidade está muito vinculada a essa mudança de imaginário. Você precisa se ver. Se você não vê a pessoa negra, você exclui ela de certa forma. E a partir dessa exclusão, existe a exclusão também na questão intelectual. Então as pessoas precisam ver a nossa estética e ver quem nós somos, diferentes, né? Nós somos diferentes, mas é isso que as pessoas precisam entender. Cada pessoa negra é uma pessoa negra, mas a gente precisa, como coletivo, reestruturar a nossa autoestima. E o que a gente tem que pensar também é que os nossos filhos terão mães e pais muito bem resolvidos em relação a quem eles são. Então, para minha filha vai ser muito fácil não alisar o cabelo e tá tudo bem na escola. Tá tudo bem que tem várias outras pessoas que têm cabelo liso, não, mas minha mãe tem o cabelo cacheado e meu cabelo é igual ao da minha mãe. É isso? Que linda. Enfim. Então é isso, eu acho que a gente serve de exemplo para os nossos pequenininhos e para as pessoas que estão próximas da gente, porque eu aposto que aqui a gente tem vários depoimentos de pessoas que aceitaram o cabelo e aí várias outras pessoas da família começaram a aceitar o cabelo também. Isso aconteceu muito comigo, demorou. Primeiro eu consegui espaço na internet com as pessoas e só depois as minhas tias, a minha mãe, as minhas primas começaram a se entender, se compreender e se aceitar. Então, a gente é exemplo, todos nós, nesse aspecto. Gente, é muito rápido. Vale lembrar que esse trabalho que a gente vem fazendo na internet, que a gente conversa, vocês podem ter acesso a isso numa plataforma que a gente co-criou com o Seda, chamado Plano de Menina, uma plataforma digital, um projeto que já existe em alguns espaços de São Paulo, que leva a discussões como as que a gente está tendo aqui, muitas outras, como economia financeira, educação financeira, é tão difícil pra mim que eu nem sei falar. Educação financeira, empoderamento, autoestima, customização, que eu mesma fiz, eu tô muito perdida. O meu próprio tema. E é uma plataforma que você acessa gratuitamente, www.planodemenina.com.br. São vídeos simples, são vídeos divertidos, são vídeos informativos. E eu gostaria muito que vocês visitassem essa plataforma, porque é um espaço que a gente atua com muito carinho e que a gente pensa junto, a gente pensa em formas de levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Então, se vocês quiserem ajudar a gente a continuar conversando sobre isso, entender mais sobre isso, colaboração, empoderamento e todas as questões que envolvem o ser mulher, acompanhe o Plano de Menina. Vai lembrar que tem desconto na loja. Tem desconto na linha de Seda Bom aqui na loja. Então, se vocês também já quiserem pegar 1 quilo gigantesco, este é o momento. Sempre na escola, né? É isso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo bem rápido. Agora a gente vai tirar